Olá pessoal, tudo bem? Gideone aqui falando. Eu estou fazendo alguns estudos aqui a respeito sobre treinamento e conversando com alguns alunos meus também aqui, eu percebi uma coisa bem interessante. Muitos alunos me fazem a pergunta, mas Gideone, por que que eu treino tanto, cumpro ali tudo que foi selecionado pelo treinador e mesmo assim eu tenho a sensação que cheguei no platô de crescimento, então estou mais evoluindo. E aí pensando e estudando a respeito, eu trouxe algumas questões aqui para a gente tentar debater e que vocês possam entender também um pouco sobre esse assunto. Eu acho que a primeira coisa que eu queria trazer aqui para vocês é o seguinte: vocês precisam a gente precisa entender uma coisa interessante. Existe um atleta que está começando agora, ou que está há muito tempo parado, ele está destreinado, e tem um atleta que já vem treinando há muito tempo, já está no nível bem elevado, ele precisa progredir também. O que tem diferença entre esses dois atletas? O primeiro atleta, esse que está começando agora, ele tem uma alta margem de treinabilidade. E o que é essa treinabilidade? Qualquer estímulo que você der para ele, como o corpo não está acostumado, ele vai evoluir rápido até um certo ponto, depois ele vai entrar no platô. O atleta que já está lá há muito tempo treinando, já tem fazendo altas cargas, altos volumes, muito treino de intensidade, o nível de treinabilidade dele é muito pouco. Então ele não vai conseguir, ele precisa de muito esforço, muito treino, muito volume, cargas muito maiores para poder progredir. Então essa é a diferença entre um atleta e outro. O atleta que está começando ou destreinado para o atleta que já está treinando há um bom tempo. Esse é o primeiro fator. Então, às vezes o que pode estar acontecendo, você chegou num ponto que evoluiu muito rápido, falando de um atleta que está começando, iniciante, ele evoluiu e chegou num ponto que ele chegou nesse ponto de platô, que aí vai entrar no segundo ponto que eu quero debater agora, que é sobre os tipos de carga que o atleta está treinando, que está sendo submetido. Para o corpo progredir, você precisa submeter o corpo a alguns tipos de carga. Querendo ou não, você tem que gerar algum tipo de adaptação. Então, pensando nessa carga, existem quatro tipos de carga que eu gosto de classificar. A primeira carga é uma carga de destreinamento ou de recuperação. A segunda carga é uma carga de manutenção ou uma carga de estabilização. A terceira carga é uma carga de estímulo ou de progressão. E a última carga, a quarta carga que eu classifico, é uma carga excessiva. Então, assim, tudo que quando a gente faz um treinamento, quando a gente prescreve um treinamento para um atleta, o que a gente está querendo? A gente está querendo submeter esse atleta a um estresse metabólico e físico, e que aí vai com os tipos de treino, por volume ou por intensidade, dependendo da periodização. E aí esse corpo vai desestabilizar esse metabolismo, que a gente fala que vai sair da homeostase, que é aquele estado equilibrado metabólico, vai gerar um desequilíbrio e o corpo vai se adaptar a esse desequilíbrio. E o corpo entende quando ele tem esse desequilíbrio, ele vai se adaptar e vai retornar mais forte, que é a síndrome do Seyle lá, da adaptação. Então o que acontece? Quando você aplica uma carga que ela não é estimulante, é uma carga que ela não é suficiente para desestabilizar, você não tem nenhuma adaptação sobre ela. Quando você tem uma carga que é igual ao nível que você já está adaptado, você só tem uma carga de adaptação ou de manutenção. Quando você tem uma carga que é um pouco acima daquilo que você está, do seu estado de equilíbrio, você tem uma progressão, você tem uma evolução da sua forma física. E quando você tem uma carga que é muito acima daquilo que você está adaptado, do seu equilíbrio, é uma carga muito excessiva ou de alto risco, até para a saúde ali. Então,
leva muito tempo de recuperação, semanas, então o atleta ele não consegue ter uma progressão dessa carga quando ele é muito excessiva. Então é interessante que você tenha esses cuidados. O terceiro ponto, e só voltando sobre as cargas os tipos de carga, o grande balizador que a gente usa seria o teste de FTP e as zonas de treino. Que aí para você ver tipo, se as cargas estão dentro daquilo que são ótimas para você, e aí você pode utilizar, se você usa potência, o FTP, ou se você não usa potência, usar chama FTP-HR, que é tipo o teste da frequência cardíaca. Ou você pode usar por fazer o teste de lactato, ou por percepção de esforço. Enfim, cada treinador tem seu método ali de fazer. E é interessante que você tenha um domínio e o seu treinador te acompanhe. Por isso que é interessante o acompanhamento das cargas do atleta, né? Tipo, eu gosto muito de utilizar o WKO, que aí eu consigo ter uma visão um pouquinho mais aprofundada sobre os estímulos e como que o atleta está respondendo sobre determinado tipo de treino. Porque às vezes o atleta, por mais que ele esteja fazendo treinamento, ele não consiga passar exatamente tudo aquilo que ele está sentindo. Então às vezes o treinador fica sem saber muito como que está o atleta. Então é interessante que você tenha esse olhar um pouco mais aprofundado. E a gente aprofundando um pouco mais nesse assunto, nós podemos olhar sobre o treinamento também, sobre as evoluções das cargas de treino, sobre o treinamento, pelo olhar quantitativo, que aí a gente pode, se a gente quer progredir essa carga, a gente pode aumentar o volume, intensidade, as séries, enfim, né, isso de uma forma quantitativa, ou o atleta pode estar fazendo sempre exatamente o mesmo treino, tipo, sempre exatamente o mesmo treino ali, e aí é interessante que a gente mude de forma qualitativa, que seria o tipo de estímulo. Claro, o atleta está fazendo muito evalado, vai fazer um pouco de volume, vai fazer um treino na subida, vai mudar as formas de estímulo ali do treinamento, tudo isso melhora a densidade do treino também, que aí reduzindo as pausas, enfim, o treinador pode ir fazendo do jeito que ele bem entender para que ele possa ter uma melhor evolução do aluno dele. E pensando nisso, o terceiro fator que eu quero trazer aqui para fechar esse vídeo é o seguinte: olhar o atleta também de forma individual. É muito normal hoje em dia, né, as assessorias terem muitos atletas e passarem às vezes o mesmo treino para todo mundo, porque é difícil você tomar conta de muitos atletas. Então o que acontece? É interessante que o treinador ele olhe de forma individual e tenha esse feedback do atleta justamente para ele poder saber a evolução e o que está sendo feito, acompanhar realmente o que está evoluindo ou não, sempre dando uma olhadinha ali nos indicadores para que ele possa estar progredindo, né? Isso é muito importante que o atleta tenha esse cuidado, o treinador tenha esse cuidado e ele consiga planejar isso dentro da periodização desse atleta, conforme o objetivo que ele tem em mente ali para poder alcançar, e ele vai distribuindo essas cargas durante toda a periodização para que ele possa ter uma boa progressão, não ter nenhum risco de lesão, enfim, e alcançar os objetivos que ele entender. Esse foi um vídeo que eu queria trazer sobre esse tema, sobre treinamento, um pouquinho mais a fundo e um pouco mais detalhado sobre algumas cargas de treino. Eu venho estudando bastante isso, justamente para poder estar auxiliando tanto os treinadores quanto os atletas ali a respeito de progressão de carga, né, para que eles possam ter uma melhor eficiência do treinamento e que eles possam conseguir alcançar seus objetivos, né? Afinal de contas, a gente está ali em cima da bike justamente para poder aproveitar mais dela, né, extrair o máximo que a gente puder da bicicleta. E é isso, espero que vocês tenham curtido. Se caso gostou desse vídeo, deixa um legal aí embaixo ou compartilha, que aí eu quero estar trazendo mais conteúdos como esse aqui para vocês, beleza? Tamo junto, bora pro próximo vídeo.